Fala galera, hoje a gente está aqui no canal do Latitude para conversar um pouco sobre a Coreia do Norte, né? Esse país está em rota de colisão com os Estados Unidos. Já não é a primeira vez que isso acontece, mas é importante a gente esclarecer algumas coisas sobre essa questão que vem dominando o cenário geopolítico internacional. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é um resgate histórico para entender como se deu o desenvolvimento da Coreia e essa atual divisão territorial entre dois estados, dois países, né? A Coreia do Norte de um lado e a Coreia do Sul do outro. Bem, esse território ele foi dominado por mongóis, foi dominado por chineses e foi dominado por japoneses, né? O Japão anexa a Coreia a seu território em 1910, dentro daquela política expansionista a partir de uma necessidade de matérias-primas muito importante por parte da indústria japonesa. O Japão sai aí anexando uma série de territórios, um deles é a Coreia. A gente já entende o contexto de Segunda Guerra Mundial, o Japão é um dos países que a gente pode dizer que sai derrotado da Segunda Guerra Mundial, e as áreas que estavam sob seu domínio passam a ser divididas entre Estados Unidos e União Soviética, e é justamente a partir deste momento que nós temos a divisão da Coreia. Uma área sob influência dos Estados Unidos, adotando o modo de produção capitalista, e outra área sob influência da União Soviética, adotando o modo de produção socialista. Essa divisão foi feita a partir do paralelo de 38 graus norte. Acima dele, Coreia do Norte, ao sul do paralelo de 38 graus norte, a Coreia do Sul, e aí nós temos duas áreas com processo de desenvolvimento bastante distintos. Uma questão super importante que vai pontuar aí a dificuldade de relação entre Coreia do Norte e Coreia do Sul vem lá da década de 50, a gente está falando da Guerra da Coreia, né? Que começa em 1950, acaba em 1953, um conflito extremamente intenso. Os números indicam aí que 3 milhões, 4 milhões de pessoas morreram nesse conflito. Ele começa a partir de uma invasão de norte-coreanos à Coreia do Sul. Eles invadem e tomam a capital da Coreia do Sul, que é Seul. A partir deste momento, as tropas estadunidenses vão dar suporte para a Coreia do Sul, vão reconquistar os territórios dominados, inclusive vão avançar dessa vez para a Coreia do Norte. E aí é a vez da China entrar no conflito, protegendo, blindando a Coreia do Norte num conflito que a gente tem 5 atores bem importantes. Coreia do Sul, Coreia do Norte, Estados Unidos, China e a União Soviética. A partir da entrada dessas grandes potências nesse conflito, foi decidido por um armistício em 1953, que vai colocar fim à guerra, mas não coloca fim às rupturas diplomáticas entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. A partir desse momento, é muito difícil, é muito complexa a relação entre esses dois países. Enquanto a Coreia do Norte tinha um apoio soviético, ela passou por bons momentos no que diz respeito ao desenvolvimento econômico. No final da década de 60 e início da década de 70, a Coreia do Norte tinha um desenvolvimento e um crescimento econômico muito superior à sua vizinha Coreia do Sul. A questão começa a ficar mais grave, começa a ficar mais séria na perspectiva econômica na década de 90. Porque na década de 90 nós temos a dissolução da União Soviética, nós temos uma série de embargos feitos pelos Estados Unidos contra a Coreia do Norte, e nós temos a morte do Kim Il-sung, que é o avô do atual comandante da Coreia do Norte, que vai morrer na década de 90, estabelecendo aí uma série de dificuldades de ordem política para o país. Então essas três questões acabaram levando uma crise econômica extremamente grave. Só para que a gente possa comparar, o PIB da Coreia do Norte é 40 vezes menor do que o PIB da Coreia do Sul, né? Enquanto a Coreia do Sul tem um PIB de aproximadamente 1 trilhão e 200 milhões de dólares, a Coreia do Norte tem um PIB de, no máximo, 40 bilhões, mostrando aí essa diferença de ordem econômica que é bem representativa, né? Claro, de um lado a gente tem a Coreia do Sul, que é um tigre asiático, né? Uma plataforma de exportação, e de outro lado a Coreia do Norte, que é um país extremamente fechado. Sobre essa questão do fechamento, é importante deixar bem marcada uma questão. Ser fechado, ser isolado,
não se abrir muito para relações diplomáticas sempre fez parte do padrão de comportamento dos coreanos de maneira geral. Por quê? A gente precisa lembrar do início dessa videoaula, quando eu falei sobre a série de dominações. Essa série de dominações que nós tivemos a partir aí de um viés histórico fez com que o povo coreano sempre fosse muito fechado. E isso faz parte da identidade cultural dessa região. E apesar de uma economia super discreta, a Coreia do Norte vai investir muito na indústria bélica. Praticamente todos os seus investimentos são destinados a este setor industrial. E é justamente isso que faz com que a gente converse agora sobre esse país. Porque parte desses investimentos na indústria bélica são feitos sobre um programa nuclear. Na verdade, é muito difícil dimensionar o tamanho do programa nuclear norte-coreano. As informações, elas acabam não saindo das fronteiras desse país e a gente pode fazer no máximo algumas especulações e tentar compreender o desenvolvimento desse programa com as poucas informações que são cedidas pelo Estado norte-coreano. Os dados sugerem aí que a Coreia do Norte tenha plutônio para desenvolver 6 bombas nucleares. O que se questiona é a capacidade de lançamento dessas bombas. De maneira geral, são artefatos de grande porte que não são lançáveis, mas as pesquisas e os investimentos continuam nesse setor, o que pode fazer que nos próximos anos a Coreia do Norte consiga sim estabelecer uma arma nuclear que possa ser lançada. Inclusive, esse atrito que nós estamos vendo agora vem por conta do desenvolvimento de submarinos capazes de lançar mísseis nucleares, bombas nucleares contra os inimigos da Coreia do Norte e automaticamente os Estados Unidos se torna um alvo muito sério, né? O governo de Pyongyang usa todo o aparato estatal, todo o aparato midiático estatal para fazer uma série de ameaças aos Estados Unidos. E é justamente esse o motivo da crise atual, né? Uma vez que os Estados Unidos atacam a Síria, a Coreia do Norte reclama do outro lado e faz ameaças severas contra o governo do Donald Trump, que já fez uma série de ameaças e está começando a desenvolver algumas manobras militares naquela região. Já deslocou algumas embarcações, já deslocou alguns navios de guerra e afirma que está pronta para o ataque caso a Coreia do Norte insista no desenvolvimento do seu programa nuclear e insista nas ameaças contra os Estados Unidos. O cenário geopolítico está cada vez mais conturbado. Os Estados Unidos vêm atuando muito nessa frente asiática, né? Atacando a base militar na Síria, agora fazendo uma série de ameaças contra a Coreia do Norte, e a gente precisa aí acompanhar o que vai acontecer nos próximos dias para observar com um pouco mais de clareza este conflito, tá? E cabe deixar uma outra coisa muito bem marcada, muito bem definida. Sobre a Coreia do Norte, recai a acusação de ser um estado fechado, um estado isolado, é um dos países que mais recebe ajuda humanitária, de alimentos, de medicamentos, mas, por outro lado, a gente não pode esquecer que a vizinha, Coreia do Sul, também tem uma série de problemas sociais, né? É uma plataforma de exportação que explora a mão de obra, onde as leis trabalhistas são frágeis, onde nós tivemos uma série de golpes instaurados, uma série de rupturas democráticas dentro da Coreia do Sul. Então a gente não pode bipolarizar essa discussão, não pode enxergar essa discussão entre Coreia do Norte e Coreia do Sul a partir de uma lógica binária, porque os dois países têm graves problemas de ordem social. Isso vai além da maneira de pensar política e ideologicamente a estrutura desses estados. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui, pedindo sempre que vocês se inscrevam no nosso canal, curtam e compartilhem as nossas páginas nas redes sociais. Valeu? Um grande abraço e até a próxima.